pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os afrodescendentes depois da abolição. A ideia do canal é sempre trabalhar a perspectiva das relações entre o passado e a história recente, a história mais aí dos nossos tempos. E para isso a gente está aqui hoje com a Marilyn, né? A Marilyn é historiadora, ela tem mestrado em linguagem, ela atualmente é doutoranda em história e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bem-vinda, Marilyn. Obrigada, professor. Agradeço pelo convite e é um prazer falar de relações étnico-raciais sempre. Legal, obrigado por estar aqui com a gente. Marilyn, muita gente acha que com a abolição da escravatura, a questão racial basicamente se resolveu, né? Na verdade, a gente tem estudos, né, que mostram que antes da abolição da escravatura, a gente já tinha negros e mestiços que eram livres já. Será que esse pessoal tinha, por ser livre, já uma situação igual à situação dos brancos antes da abolição? Sempre há uma série de discussões, né, acerca dessas questões. Então, como se a abolição tivesse resolvido os problemas do mundo, né, pensando na população negra aí. Mas quando a gente busca informações, né, sobre essa realidade negra, pensando na diferenciação entre os cativos e os recém-libertos, né, até os nascidos livres, a gente sabe que havia uma diferenciação entre essas categorias, né? Então, pensando aí em um grande grupo de sujeitos negros, aí os cativos, recém-libertos e nascidos livres. Então, a gente pode pensar em uma diferenciação entre essas categorias, mas essa diferenciação ela era pensada justamente devido à condição que estavam. Mas o tratamento de igualdade aí, né, pensando nos nascidos livres ou recém-libertos com os brancos, essa igualdade não existiu não. E ainda não chegou, né? Então eu acho que dá pra gente compreender bem que havia diferenciações entre essa própria dinâmica aí, cativos e recém-libertos e nascidos livres, mas a situação de igualdade realmente não ocorreu. Tanto que a gente tinha uma movimentação, né, para pensar, para articular a abolição, pensando aí nas 3 leis que antecedem, né, a Lei Áurea, e era pensado na libertação por si só, né, mas não nessa possibilidade de igualdade. Até hoje a gente vê que isso não ocorre, né, então pensando, isso nunca foi algo demarcado, nunca foi, na verdade, uma preocupação, né, da gestão no momento, no pré-abolição. Quer dizer, em resumo, a liberdade ela não significa exatamente igualdade necessariamente, nem antes nem depois da abolição, né? Exatamente, enquanto um processo mesmo, né? A gente pode pensar até aquele clichê que a gente sempre coloca, uma liberdade estratégica, né? Então, uma liberdade para quem? Porque penso que essa diferenciação, né, entre cativos e recém-libertos ou nascidos livres era na ideia de negociar privilégios, né? Mas não que isso garantisse de fato uma igualdade, por exemplo, entre os recém-libertos ou nascidos livres e os brancos. Era uma forma de diferenciar dos cativos, mas não uma forma de chegar a ponto de ter igualdade de direitos com os brancos. Perfeito. E depois da abolição, Marilyn, a gente pode dizer que com vamos dizer assim, a liberdade formal para todas as pessoas, né? Quer dizer, será que isso zera o jogo? Ou seja, será que brancos e negros passaram a ter uma situação de igualdade no acesso a serviços públicos, no acesso a emprego, nas relações sociais, ou a coisa não foi bem assim? Bom, como eu coloquei, professor, na questão anterior, a gente pode ver isso como um processo estratégico mesmo, né? Então, infelizmente, ainda os direitos a gente tem no sentido formal, né? Então, pensando aí na forma estrita da lei. Mas há uma série de restrições ainda, né? Há uma série... O estigma da escravidão foi tão marcante que a gente ainda caminha a passos lentos, né? Então, ao mesmo tempo que tem progresso, né? A gente precisa falar sobre isso para poder perceber que a escravidão ainda ronda, ainda tem uma raiz muito forte, né, na atualidade. Então, pensando em serviços básicos, né, a gente tem esses acessos.
mas a questão da igualdade, de pensar na ideia de desconstrução, né, colocando aí a população negra no sentido de pensando em equidade mesmo, eu acho que isso ainda está muito longe. E eu penso também que enquanto a gente considerar aí que as políticas de cotas raciais têm um caráter assistencialista, que desconsidera o mérito, pensar em racismo reverso, que eu chamo de perverso, pensar que em meritocracia, em uma série de discurso que violam nossos direitos, não no sentido estritamente legal, mas é algo que agride, né? Então, enquanto a população pensar nisso e achar que tem o direito, a população não negra, né? Achar que tem o direito de classificar a população negra enquanto quem é negro, quem não é negro, beneficiar um em detrimento da cor da pele, a questão de ser mais claro, não. Eu acho que isso não vai ocorrer tão cedo. Então eu estava lendo, me preparando, né, para a entrevista e fiquei pensando nesse sentido assim, de que o que mudou, né, de lá para cá, pensando nas discussões sobre raça, a ideia de o mito da democracia racial, ele só passa a ser adaptado, né, pensando aí na raça humana, né? A questão do racismo reverso é um discurso aí que está sendo adaptado também, né? E então assim, eu acho que isso é um caminho bem longo. As pessoas não falam disso. É como se você não falasse do racismo, as coisas se resolvessem, né? E isso não resolve todos os problemas. Nós temos hoje direito, né, à educação, à saúde, à moradia, mas é um abismo enorme, população negra e população branca. Então, até que ponto esses direitos eles realmente vão dar conta, né, dessa herança escravista que acaba fazendo com que a população negra seja ainda marginalizada, né, seja posta à margem. Isso parece pra gente, né, para os inscritos e o pessoal que está vindo para o canal pela primeira vez, quem está chegando agora, né, pelo primeiro vídeo que vocês estão vendo, por favor se inscrevam no canal, ajudem a gente a furar a bolha social. O que é exatamente o racismo reverso, para quem não está acostumado com essa terminologia? O que é essa A gente pode entender como racismo reverso uma reação, né? Então, quando os sujeitos negros passam a reivindicar seus direitos, a se colocar enquanto ativos, né, que somos, né, a população branca acaba não aceitando isso, né? E reage colocando que nós estamos os excluindo, né? Mas ocorre que nós negros não temos poder institucional para sermos racistas, né? Então a realidade mostra isso, tanto que estamos aí com os menores cargos, né? Com os menores salários, as maiores vítimas aí do desemprego, dos próprios jovens assassinados, né? Então isso prova que a gente não tem esse poder institucional para ser racista, né? Até porque o próprio processo escravista, ele é do sujeito branco para o sujeito negro, né? Então pensar em racismo reverso não se enquadraria, porque é uma questão de cor, né? Pensando na ideologia por superioridade da raça, né? A raça superior socialmente construída foi a raça branca, né? Então não temos esse poder para poder se fazer racista, né? Pensando aí pelo próprio processo histórico, né? É quase como se determinados grupos brancos quisessem até dizer como que os negros têm que reivindicar, porque se eles não reivindicarem do jeito certo, eles estão sendo racistas, né? Ou seja, é um processo tem muitas inversões aí dentro, né? Sim, bem essa ideia de defesa, né? De uma reação. Na verdade, nem defesa, porque quando a gente fala que uma pessoa é racista, não é um ataque, né? Então, e a população, antes mesmo da gente colocar isso, ele já vem com o racismo reverso, né? Então, porque eles estão reagindo, né, ao nosso poder de ação. Então, a gente está se colocando, a gente está colocando o que é permitido, né, o que não é permitido e o que é agressivo, e a população branca já está tão acostumada, né, a nos colocar regras aí, que acaba reagindo, né, colocando que isso é um racismo, né? Mas, como eu coloquei, pensando aí na questão da realidade, a gente não é o caso. Não teria possibilidade, né? E até a ideia, né, de racismo reverso, o próprio termo, né? Então, se fosse
o reverso da ideia de algo que não está do lado... já ouvi também racismo ao contrário, né? Então, algo que não está do lado correto. Então, daí o lado correto seria o qual? Seria esse racismo aceitável, né? Então, acho que é interessante pensar nisso, né? Como uma forma de reação. Os termos estão se aprimorando, né? Então, vamos aguardar aí o que vem pela frente, né? Qual vai ser a próxima denominação. Aquilo que a gente conversou no começo, né? A abolição ou a alforria antes de 1888, ela não significou igualdade lá, e ainda não significa a igualdade hoje, né, nesse raciocínio que a gente está construindo. Exatamente. É como se fosse uma... além da estratégia política, né, é algo que não consegue desconectar, né, da escravidão. Tanto que quando as pessoas ficam desconfortáveis com... Tem a letra da música do Emicida, que ele fala: a cultura negra incomoda. E é constantemente isso. Porque as pessoas se sentem incomodadas em verem um jornalista negro, uma jornalista negra, fulana, ela não estão preocupadas com o talento, com a competência da pessoa. Nossa, fulana é metida, olha, nossa, que negra metida. Então eles não dão a liberdade para a pessoa se provar enquanto competente, mas ela já está sendo julgada antecipadamente pela cor da pele, né? Isso é bem doloroso. Nos anos 1950, a gente estava com um planeta que tinha recém criado a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. A gente havia passado por uma guerra mundial que tinha como um dos seus fatores uma perseguição racista, uma perseguição racial, étnica, né, cultural contra o povo judeu. E aí o mundo, naquele momento, infelizmente, parece aquele momento mais luminoso do que o momento que a gente está vivendo hoje, né? Mas naquele momento o mundo procurava assim, como que a gente pode superar o racismo no mundo? E aí eles olhavam para o Brasil e falavam: nossa, que interessante, é um país que tem igualdade racial, um país que tem uma democracia racial. Eu, quando se olhava para o Brasil, as pessoas tinham essa ilusão, né? E essa ideia começou a ser quebrada. Como é que é esse processo? Como foi construído esse processo de rever a ideia do Brasil como democracia racial? Eu acho que o movimento negro teve um grande papel muito importante nesse sentido, né? Então, pensando aí de 1950, né, com esse discurso aí de país do futuro, né, pensando na construção aí de raças miscigenadas, né? Então, eu acho que essa ideia já vem de Casagrande e Senzala, né? Acho que foi em 1930, mais ou menos. Isso, né? mais ou menos anos 30. Então, acredito que esse discurso aí ele foi pegando e foi sendo, né, adaptado. É interessante pensar também que não tinha, na verdade, em 1950, né? Não tinha quem fosse trabalhar na desconstrução dessa ideia, né? Porque, como eu coloquei, a questão dos direitos da população negra, né, do direito à fala, é algo muito recente. Direito à fala não, né, mas o direito a serem ouvidos, né, a poderem ter opinião consideradas. Então, em 1950, né, aí pós grandes guerras, né, surgiu aí essa necessidade de pensar em um modelo, né? O Brasil seria um modelo forçado, né? Então, uma miscigenação forçada. A questão das políticas de imigração, né? Foram trazidas aí não apenas porque a escravidão não estava se encaixando nos moldes do capitalismo, mas foi aí uma jogada estratégica para o processo de branqueamento, né? Então, nesse sentido, acho que isso, não sei na verdade ainda, professor, se isso foi desconstruído, porque eu acho que esse discurso aí de todos somos iguais perante a lei, a questão do mérito que eu já coloquei, algo que está muito presente, e isso justamente está vinculado a essa questão, né, de harmonia, de todos se relacionam muito bem, né, a questão dessa harmonia interracial aí, né. Talvez esteja, desculpe interromper, mas talvez já esteja um pouco mais desconstruída nos estudos universitários, nos meios mais intelectualizados, mas não muito disseminado, né? Porque a gente lembra lá, nos anos 50, você tem o Florestan Fernandes falando: olha, isso aqui, o jeito que a gente organiza o Brasil é o negro no mundo dos brancos, né? O título de um livro dele. Mas é meio como se ele estivesse pregando no deserto naquele momento, né? E hoje, talvez não, na universidade, nas ciências humanas, pelo menos, nas ciências sociais, essa ideia já está um pouco mais disseminada.
Mas a gente percebe que mesmo dentro da universidade, quem não estuda especificamente isso ainda cai no conto da democracia racial, né? A gente vê muito isso. Na nossa área é muito tranquilo pensar nessas questões, né? Porque você já tem a ideia de mito antes de democracia racial, né? E você vê por aí que as pessoas ainda pregam a democracia racial, né? Então esquecem a ideia do mito, né? Então, eu acho que isso, né, teve origem aí do próprio discurso de Gilberto Freire, né? Mas ainda tem gente que compra isso. E as discussões das relações étnico-raciais, por mais que tenha uma movimentação aí desde o período que antecedeu a abolição, né, pensando nas instituições que foram criadas em direito, em defesa da população negra, pensando nos recém-libertos, eu acho que ainda há pensamentos cristalizados, né? A academia está aí para desconstruir isso, mas tem áreas específicas, porque tem cursos que ainda nem pensam que relações étnico-raciais é pensada a partir só do negro, né? Então pensa que relações étnico-raciais não envolvem a população branca, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. E, como eu falei, eu não sei se essa ideia, ela começa realmente, né, a ser repensada, principalmente pelas produções historiográficas, dos debates aí, das nossas áreas cormãs, né? Mas eu acho que ainda tem muito o que pensar, porque as pessoas não conseguem olhar, né, para isso, não tem dimensão do quão violento foi a escravidão. Então, você falar disso agora, né, por exemplo, políticas afirmativas enquanto uma forma de reparação, é muito distante para as pessoas. Elas não conseguem pensar em reparação do quê, para quê. Elas não conseguem, às vezes, associar que essa reparação ela é cotidiana, né? Então, ela é atual, que a marca da escravidão é a cor da nossa pele, né? Então, essa cor de pele é o que vai determinar o que você é amanhã. Então, é muito difícil para as pessoas fazerem essa associação, né? Porque elas não estão inseridas aí. Então, é difícil você pensar em algo que você não está inserido, né? Certo. E essa consciência de cor, consciência de raça, né? É algo que vai desenvolver quando toda a população reconhecer que tem um problema. Perfeito. E que esse problema, ele ocorreu devido, né, ao processo escravista. Então, não é um prêmio de consolação você pensar em política de reparação. Pega aí para você ficar tranquilo e tá resolvido o problema. Não. A gente tem como exemplo a própria abolição, né? Que muitos membros, né, do movimento abolicionista, eles pertenciam à elite. Só que eles pensavam na abolição, né? Não estavam preocupados com essa questão de reparação, de reorganizar uma estrutura social para poder acolher esses recém-libertos, né? E esse foi o erro estratégico, né, talvez? Ou planejado, para que a gente esteja hoje, né, na base da pirâmide econômica do Brasil, né? E não consegue subir de jeito nenhum, né? Vamos ver como que isso vai desdobrar. Ok. E a gente começou a falar, né, dos movimentos sociais lá que ajudaram, os movimentos sociais negros que ajudaram a esse processo de reflexão e de questionamento de que o Brasil é uma democracia racial. E você estudou, né, esses movimentos, e você estudou um movimento, inclusive, que tinha uma perspectiva assim, associativa, cultural, recreativa, e parece que assim, nós temos muitos estudos sobre os movimentos negros no século XX, depois da abolição, mas eles não se conhece muito sobre esse aspecto do povo negro ativo, organizado, se manifestando, né? O que os teus estudos têm mostrado sobre o papel e a importância da organização do movimento negro? Bom, eu estudei uma instituição negra, né, professora aqui, na cidade de Ponta Grossa. E aí, com o trabalho do Nuregs, a gente expandiu um pouco e pensou na região dos Campos Gerais, né? Mas claro que antes de fazer esse trabalho, eu busquei informações sobre a constituição dessas instituições, né, em âmbito nacional. Então, o que a gente consegue perceber, né, baseado também em outros estudos, né, de outras pesquisadoras que voltaram os olhos para essas questões, essas instituições, elas não são exclusivamente do pós-abolição, né? Então, algumas já estavam consolidadas, né? Décadas antes
da assinatura da Lei Áurea, e outras só foram se consolidar na segunda metade do século XX. Então isso é muito, ao mesmo tempo que é algo que estava presente lá no pré-abolição, também foi algo que foi, né, se consolidando com o passar do tempo. Essas instituições, elas tinham diferentes perfis, né? Então, algumas no início eram restritas à população negra, né? Então, a população negra exigiam que os frequentadores fossem negros. Com o passar do tempo, isso vai se abrindo, né? E passam a receber também sujeitos não negros. E tinha um caráter, por vezes, beneficente, mas também, acima de tudo, estavam preocupados com o futuro dos recém-libertos. Isso é muito interessante, porque quando eu comecei a pesquisar as instituições negras, eu tinha essa ideia do caráter de resistência, né? Então, eram instituições negras que foram criadas enquanto uma forma de resistência, e eu não tinha noção do potencial delas enquanto agente propulsor da construção de identidades negras, até da questão das identidades, não pensando aí, né? Mas a preocupação maior era com o futuro dos recém-libertos, né? Então, como que iam ficar a questão da educação das crianças negras, a questão do trabalho, até a questão das sociabilidades negras, né? Então, quais espaços essa população vai poder frequentar, se, por exemplo, um membro da família vem a falecer, como que essa pessoa vai ser amparada se for uma viúva, né? Então, eles tinham essa preocupação, né? E não apenas aqui, né, pensando em Paraná, mas em âmbito nacional. Então, eles tinham toda uma preocupação de arrecadar fundo para poder amparar esses recém-libertos. E isso foi, nossa, uma quantidade muito grande, né, de clubes negros, inclusive buscando a informação do Sul, né? A gente coloca aí que o Sul não é tão negro, né? Só no Rio Grande do Sul a gente tem aí mais de 50 instituições, né? Foram criadas aqui na região dos Campos Gerais. Atualmente a gente buscou, tem 5 clubes negros que ainda estão ativos, né? Fora as outras instituições que foram desativadas. Então essas instituições tiveram um grande papel aí, né? Para poder auxiliar os recém-libertos, para poder impulsionar a construção das identidades negras, e ainda tem um papel importante, porque é um amparo para onde a gente corre quando está vendo que as coisas estão dispersando assim, ainda. Mas eu acho que isso foi os primeiros passos, né, de pensar em um movimento negro, né? Porque 1890, que seja, né, se começa a se proliferar aí, foi os primeiros passos para poder consolidar isso, né? Que são preocupações, são movimentos, né, que deram base para as próprias lutas, né, antirracistas aí que a gente tem reflexo hoje. Perfeito. Bom, eu acho que, né, a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre esse assunto. Já fica aí o convite para que a gente possa fazer uma outra entrevista, uma outra conversa num outro momento. E queria te agradecer muito, né, por vir aqui no canal, trazer a tua vivência, a tua contribuição. E valeu mesmo. Obrigada, professor. Quando precisar, só chamar. Ok, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. Eu convido vocês para curtirem, para compartilharem, né? Se vocês puderem aí postar, me ajudem a furar a bolha social. Se você está chegando pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal. E obrigado por assistir e até a próxima.